vou te contar aqui que eu cometi um erro muito grande quando eu vendi o Banco BMG. E para que você não caia no tipo de erro que eu cometi, esse vídeo é para você. Porque aqui eu vou te mostrar exatamente qual foi o ponto onde eu saí, eu vou te falar quanto que eu deixei de ganhar com esse ativo e vou, claro, trazer aqui um pouco dos resultados trimestrais para a gente perceber o quanto que o banco mudou desde quando eu saí dele. E, claro, deixei muito dinheiro para trás, tá bom? Então, vamos começar, porque aqui os resultados realmente é aquilo que vai mais nos importar. E eu ainda vou te falar o quanto que eu deixei de ganhar, e foi muita grana, viu? Vamos lá. No geral, o banco ele reportou um resultado recorrente muito bom, 105 milhões, apenas nesse segundo trimestre de 2024. Aqui eles trazem um indicador muito bom para a gente. Eu gosto disso, de olhar um ROI na ordem de 10,8%. Porque o ROI ele é um indicador de quanto a empresa está conseguindo rentabilizar em cima do seu patrimônio líquido. Ou seja, quando eu vejo, por exemplo, uma Selic pagando ali seus 10%, 11%, eu vou exigir do meu investimento que ele me pague de 10 para cima. Se ele me retornar algo abaixo disso, significa que vale mais a pena eu deixar o dinheiro parado numa Selic do que, por exemplo, investir no banco. Isso pensando aqui através dos olhos ali do próprio banco. Agora, você, como investidor, tem que olhar duas coisas. Uma delas, o dividendo que o banco consistentemente vem pagando e o crescimento que o banco trouxe nesses últimos 12 meses, que nós já vamos falar isso e também te mostrar o tanto que eu deixei de ganhar, que foi bastante coisa. Olhando aqui para o semestre acumulado, né, você pode ver que nós atingimos um lucro líquido recorrente de 200 milhões de reais. Eu me recordo que em 2023, né, o ano passado, 200 milhões foi praticamente o que eles mal conseguiram dar no ano todo. E em apenas 6 meses eles já alcançaram o que eles fizeram no ano passado. Então mostra que o banco mudou completamente aqui a sua cara. Eles trazem, portanto, um ROI nesses 6 meses aqui de 2024 na ordem de 10,2%, colocando o banco em um novo patamar. Ou seja, eles sabem que eles estão fazendo um bom trabalho. Só para você ter mais ou menos uma métrica, né? Esse ROI de 6 meses, ele está muito próximo, por exemplo, ao ROI do nosso Bradesco, né? O BBDC 3 ou 4, enfim, qualquer um que você quiser aqui. O fato é que os resultados do Bradesco, aquele colosso, estão muito próximos aqui ao que é o do BMG. E claro, se você viu o que aconteceu com o Bradesco nesses últimos dias, ele subiu ali praticamente 20%, considerando ali da sua mínima. Portanto, imagina só que o Banco BMG pode fazer algo muito parecido e trazer um retorno agora de curto prazo muito interessante para os seus acionistas, tá bom? Eles trazem outras tantas coisas aqui que vale a pena a gente dar uma pincelada. Olha só que legal. Eles colocam aqui que seguem priorizando a geração sustentável de resultados, com crescimento de 20,7% da margem financeira após o custo de crédito. Isso daqui é bom, nós já vamos olhar um pouco disso aqui no gráfico que eles trazem para a gente, na planilha. Eu acho que fica muito mais fácil de olhar, tá bom? Mas vamos olhar para alguns destaques operacionais, porque aqui a gente consegue ver onde que o banco tem acertado a mão, onde que ele conseguiu trazer melhor rentabilidade para dentro dos seus balanços. O primeiro deles é o fortalecimento, né, no relacionamento com os clientes, originação de créditos de produtos consignados e de varejo. Nesse ponto aqui, vale você saber que os produtos consignados, eles representam pelo menos 60% do resultado do banco. Portanto, você tem que saber que este banco, considerando a carteira de crédito que ele tem, é muito diferente de outros, como por exemplo o Banco do Brasil, que está muito mais voltado para o agronegócio. Então, as carteiras são diferentes, a rentabilidade esperada é diferente e as margens desse setor, eles também acabam sendo muito diferentes por conta da carteira de crédito. Isso é muito importante você saber. Eles estão tentando migrar também um pouco para varejo de pessoa física, eles estão tentando também colocar as PMEs, né, que são empresas de pequeno e médio porte, que isso é bastante rentável, né? Tanto é que o Banco ABC tem trazido bons resultados por conta de investir diretamente nessas pequenas e médias empresas, tá? E eles colocam aqui que eles cresceram bastante, né? Mostra aqui 21,5%, totalizando nessa carteira de consignado e varejo, né? Originação de crédito, 4,5 bilhões liberados neste semestre, tá? A carteira de crédito ficou bastante robusta nessa casa aqui dos seus 24 bi, uma redução pequena, mas é relativamente normal você ter essas oscilações, e eles explicam, né, que é devido à cessão sem retenção de riscos e benefícios para antecipação de FGTS. Ou seja, você antecipa FGTS, você reduz o dinheiro que você pode disponibilizar para os seus clientes aqui no futuro, tá bom?
O que também é bom de nós vermos, porque isso impactou muito o Bradesco, vai impactar também alguns outros bancos, a depender se outras conjunturas macroeconômicas vierem a acontecer, mas o índice de inadimplência over 90, ou seja, acima de 90 dias, ficou até que mais baixinha, né? Melhorando um ponto percentual, na verdade 0,1 ponto percentual e praticamente aqui um ponto percentual quando comparado ao primeiro trimestre de 2023, uma melhora significativa. Eu sempre gosto de fazer esse comparativo porque são bancos que eles estão quase que na mesma situação. O Bradesco, ele tinha uma inadimplência muito alta e essa inadimplência veio caindo. O Bradesco tinha um ROI abaixo de 10% e o BMG, da mesma maneira, tinha uma inadimplência alta e tinha um ROI abaixo de 10%. Pensando hoje aqui numa melhora nesses dois segmentos, você pode ter, portanto, uma rentabilização muito boa da sua carteira através, mais uma vez, dos dividendos e da valorização que o Banco BMG pode te pagar, tá bom? E dando uma sequência aqui, né, eles trazem um pouco de certificado de Reclame Aqui, que eles estão indo muito bem, e aqui eu acho que vale a pena nós focarmos mais nessa questão fundamentalista, tá bom? Para a gente dar uma olhada como foi a melhoria aqui dos resultados. Olhando para esses dois primeiros trimestres, você vai enxergar um ROI recorrente, aí eu gosto muito dessa palavra, eu gosto que eles analisem de forma recorrente. No segundo trimestre ficou no ROI de 10,8 e no primeiro trimestre 9,9, então ficou naquela média que a gente pode ver aqui de 10,2%. Se você for puxar do primeiro semestre de 2023, você vai ver um ROI de 0,4%. Sim, gente, é isso. É um banco que praticamente não rentabilizou. Só que eu preciso trazer para vocês aqui o motivo pelo qual eu saí lá atrás. E antes de eu te mostrar o motivo, eu quero te mostrar quanto que eu deixei de ganhar. E tá aqui. Quando você pega a valorização nos últimos 12 meses, considerando os dividendos que foram pagos, eu deixei para trás 80% de rentabilidade. Sendo que eu poderia ter saído, claro, se eu tivesse uma bola de cristal, no melhor momento e poderia ter alcançado rentabilidades acima de 90%. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Vou até fazer esse cálculo aqui com vocês. Eu tinha aproximadamente 15 mil reais investidos. Se eu tivesse deixado ali, tivesse recebido os dividendos, não tivesse sido mão de alface, como muitas pessoas falaram, eu teria hoje um patrimônio de aproximadamente 27 mil reais. Ou seja, eu coloquei aqueles 15 e poderia ter tirado mais de 12 mil reais em dividendos e valorização desse ativo, o que eu acabei deixando para trás. Só que, claro, por que eu fiz isso? E aí vale a pena você enxergar que, por mais que eu tenha deixado de lucrar aqui, eu tinha uma estratégia. E independentemente de essa estratégia ter dado certo ou não, e como nós vimos não deu certo, eu segui à risca o que eu me programei. Eu falei, olha, este banco ele é um pouco mais complicado. Se ele der prejuízo, na hora eu elimino da minha carteira. E o que aconteceu? Lá em agosto de 2023, e aí é muito importante nós olharmos para trás, você vai ver que o lucro líquido, ou na verdade o prejuízo do banco, ficou em 14 milhões de reais de prejuízo. Ou seja, um banco que dá prejuízo, para mim, não faz sentido. Não tem por que eu investir num banco que faz isso. Só que aí o banco BMG começou a me dar tapa na cara, falando, tá bom, você saiu? Então eu vou começar a lucrar, vou começar a lucrar, vou começar a lucrar, etc, etc. E trouxe, por exemplo, 94 milhões. 105 milhões, já está em 200 milhões de reais nesse primeiro semestre de 2024. Se você for olhar para o primeiro semestre de 2023, eles tinham apenas 9 milhões de reais de lucro. É muita diferença aqui e justificava a época, por conta da estratégia que eu tracei, sair desse ativo. E sim, todo mundo vai falar, André, você é um mão de alface, você é um sardinhão, você não merece estar na bolsa. Calma aí. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu tinha uma estratégia. Até aí todo mundo já entendeu. Só que acontece, você errar na bolsa de valores é algo muito natural. O pior seria se, seguindo isso daqui que eu fiz, vendo que eu tive um resultado negativo, eu continuasse fazendo isso para as outras empresas. Olha só como que eu aprendi com isso. Saíram os resultados de uma outra empresa que eu dei no portfólio, 3R. No primeiro trimestre, ela deu lucro, maravilha, tudo em linha com o que eu imaginava. No segundo trimestre, ela deu o quê? Prejuízo. Só que eu analisei outras métricas, eu lembrei do que aconteceu com o Banco BMG, eu lembrei o quanto dinheiro eu deixei para trás, quanto dinheiro eu deixei na mesa, e eu falei, opa, peraí,
muitos fundamentos estão bons. Será que só por conta do prejuízo? E aí o que acontece? Eu fui estudando mais, na medida que eu percebi que eu estava muito distante de compreender com muito mais profundidade como analisar empresas. Até por isso eu decidi fazer cursos, obtive certificação de investidor qualificado e tudo isso eu decidi fazer para você também. Eu falei, olha, eu aprendi no pior, deixando dinheiro na mesa. Agora, para que você não faça isso, eu criei um e-book, que é o primeiro link aqui na descrição, tá com um desconto muito legal e é muito acessível, tá por menos de R$ 30, então vale a pena. Então, só para a gente encerrar aqui um pouco mais sobre o Banco BMG, porque com certeza você deve estar se perguntando, André, você teve dividendos aqui? Eles anunciaram? Olha, por enquanto nós não tivemos dividendos anunciados do Banco BMG, mas eu acredito que eles devem em breve anunciar alguma coisa, até porque eles têm uma política de distribuir trimestralmente e até por isso eles mudaram a política de dividendos que eles tinham. Antes eles tinham uma política de distribuir semestralmente, agora trimestralmente. Portanto, logo mais eles devem anunciar alguma coisa, talvez amanhã ou depois de amanhã nós tenhamos algum valor ali sendo anunciado para o Banco BMG. O que eu estimo? Olha, eu estimo pelo menos ali uns 2,5% de dividendo que o banco tem total capacidade de pagar para você, acionista do banco. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de toda essa história e para você também não cair nesse tipo de pegadinha, se inscreva aqui embaixo. E claro, eu vou deixar aqui a nossa área de membros para você conhecer benefícios interessantes que eu tenho lá. E vou deixar um último vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!